Vitorino, quer começar? Boa noite. Isto não sei tudo, excelentíssimo Sr. Presidente, neste caso, Sr. Presidente, é a apresentação da Sra. Presidente. Esperemos que seja uma coisa muito breve e que passe rápido, claro. E a respectiva mesa, Sra. Presidente da União de Freguesias e respectivo Executivo, senhores e senhoras presentes, tal como os meus colegas e não presentes, comunicação social. Sintam-se todos cumprimentados. Pergunta à Sra. Presidente para quando a reparação do pedaço da rua que alacou em Massinheta da Seixa, na Rua do Queima. Também para quando a remoção de Monte de Entulho e Alcatrão, na Rua de Sidacos. Andamos sempre a apelar aos oliveirenses para não depositarem lixo e entulho nas bernas das ruas, mas que exemplo estão vocês a dar? Quando vai ser retirado? Na Rua António Rezende está um posto de luz pública sem luz há cerca de 3 anos. Foi na mudança para os LEDs. Nunca mais deu luz. Para quando a sua reparação, a população dessa rua exige a devida reposição. Na Rua Padre Alírio de Melo, em Sidacos, há um enorme buraco na via pública, de fácil reparação, digo eu. Qual o motivo de ele se encontrar lá a dificultar o trânsito e a segurança, como também a danificar os veículos que lá passam? Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vitorino. Sr. Luís Pergunta. Boa noite a todos. Começar por cumprimentar o público, ver casa cheia, é uma satisfação. Muito obrigado por terem vindo. É assim mesmo. Ter uma casa cheia é sempre muito bom. Ver montejolenses, massinhetenses, por aqui. Cumprimentar todos os eleitos, fazê-lo na pessoa da Sra. Presidente que não está cá, Adélia Folhas. Espero que de umas rápidas melhoras, que seja uma coisa ligeira. Sra. Presidente da Junta, temos aqui várias questões tenho aqui algumas questões para lhe colocar, mas começar por dizer que as questões que aqui, quer eu, quer os meus colegas, lhe colocamos, são sempre da responsabilidade, a maior parte delas são da responsabilidade da Câmara Municipal. No entanto, como já lhe tenho dito, peço-lhe que utilize a sua influência para tentar ir resolvendo algumas destas questões que aqui lhe são colocadas e, como sabemos, a Sra. Presidente de Junta, por inerência de funções, também é deputada da Assembleia Municipal, é mais uma ferramenta que tem e que poderá utilizar quando muito bem o entender. Em primeiro lugar, quero-me associar à intervenção do Sr. Olímpio. Já lhe disse a ele, foi pena não ser feita em Massinheta da Seixa. Eu tive o prazer de conviver de perto com este homem, era um homem que eu nem sabia que ele tinha participado nesta coluna, era um homem de fácil trato e fiquei muito contente. Como lhe digo, foi pena não ser feito em Massinheta da Seixa e poderia-se muito bem, tendo em conta que este homem tem este currículo e que nos trouxe até aqui, até esta liberdade que hoje temos, poderia-se fazer talvez, Dona Paula, permita-me, Sra. Presidente, uma placazinha na campa dele ou qualquer coisa, só para que os massinhetenses soubessem isto, porque eu acredito que pouca gente saiba disto. Eu não sabia, não conhecia bem o homem, infelizmente fui das primeiras pessoas a chegar quando ele teve aquele terrível acidente e, portanto, acho que se poderia fazer um pouco mais, se o Sr. Olímpio assim estivesse de acordo, uma placazinha, talvez já sem visto na campa ou por aí. Pronto, as questões que lhe quero colocar, Sra. Presidente, prende-se com o mesmo, mas quero começar por uma que devia ter sido feita na primeira Assembleia e não foi.
Eu gostava que a Sra. Presidente partilhasse connosco como é que ficou feito o seu Executivo. Como é que está feito o seu Executivo? Quem é o Sr. Secretário, quem é o Sr. Tesoureiro, para que isto fique em ata, para sabermos quem são as pessoas, quais a função das pessoas. A única coisa formalmente que sabemos é que a Dona Paula está a meio tempo, também não formalmente, mas sabemos do Sr. Ricardo, que está, creio eu, o tempo inteiro, mas queríamos saber quem era o Sr. Tesoureiro, quem é a Sra. Secretária, para que fique em ata, para ficar direitinho. Quero-lhe voltar a falar, Sra. Presidente, na Rua do Seixo e Gatiandre. O caso de Sobreiro, nada foi feito. Na altura tinha-se falado há uns tempos atrás em fazer lá um bocadinho de passeio, em frente a uma casa, agora aquilo recuou mais na casa seguinte, não é? Coisa certa é que aquilo ficou ali assim, com um aspecto de abandono. O Sobreiro continua a dizer que não está bem, está lá um caixote quadrado, está perigoso. Quando fizerem nenhum passeio ainda pior fica. Portanto, gostava, já lhe pedi isto, vou-lhe continuar a pedir, já sabe, em todas. Ou até dizer que aquilo fica assim. Quando disser que aquilo fica assim, está resolvido. Quero-lhe falar também da Rua da Corga. A Rua da Corga é um caso ali já muito antigo. Eu falei há 2 anos diretamente com o seu vereador. Aquilo ainda estava no início. Coisa é certa é que nunca lá foi feito nada. E agora a coisa certa é que está feito. A informação que tenho é que aquilo efetivamente não está licenciado. Não sei se está ou se não. Mas sei que a senhora também teve recentemente... Na Rua da Corga não estou a ver o que é. Sei que a senhora recentemente também teve essa informação, foi-lhe falado, e portanto é preciso ver o que é que se vai fazer àquilo, porque realmente estreiteceram ali a rua de tal maneira desnecessariamente. Acho que ali a lei não foi cumprida. E isto eram os 2 pontos que eu lhe queria colocar e que gostava de os ver resolvidos. Quero falar aqui num outro assunto que tenho andado no terreno e provavelmente todos nós já constatamos isto, que é com esta União de Freguesias. Eu acho que esta União de Freguesias, que nos foi apresentada em 2013, acho que não está bem constituída. E por isso, passados estes anos, acho que é na altura de revermos, de se sentar um grupo alargado de membros da Assembleia, teria que ser sempre com uma maioria, com o Executivo, convidar pessoas que nos possam ajudar, pessoas de outras freguesias que já fizeram este trabalho, convidar a senhora deputada, que aproveito para cumprimentar, para revermos se efetivamente este processo desta união com esta dimensão é para continuar assim ou se há alguma hipótese, que eu a informação que tenho é que sim, se há alguma hipótese de desfazermos isto e voltarmos a fazer de novo. Eu tenho andado no terreno, conheço bem Oliveira das Meias, conheço bem, tenho andado naquele cantinho de Siracos, a ver aqueles caminhos antigos, conheço bem o cantinho de Vilar, aquele trilhozinho que nos leva até ao Castelo de Ricoca, Castelo de Ricoca que não existe, como é óbvio, é só o nome, conheço bem Massinhata da Seixa, conheço bem Madaíl, conheço menos bem Ul, confesso, aquela parte ali de cima conheço bastante mal, e não conheço Santiago de Ribaúl, e acredito que pouca gente conheça. Há uns meses atrás o Sr. Ricardo pôs-me lá a caminhar, para cima, para baixo, para trás e para a frente, e efetivamente aquilo é uma freguesia muito grande. Com isto torna diferentes problemas e por isso era preciso, nesta altura, passados estes anos, pensarmos seriamente se isto vai continuar assim e se vamos em frente ou se há alguma possibilidade de desfazermos isto. O desafio é lançado à Sra. Presidente da Assembleia, que é quem terá que tocar este processo, com a ajuda do Executivo, terá que se constituir uma maioria, só pode ser feita com uma maioria de elementos, e ver qual era esta possibilidade. Fica lançado o desafio, espero que o transmitam à Sra. Presidente, terá que ser, e iríamos ver e trabalhar neste processo para ver se isto fica algo melhor, que não me cheira que esteja muito bem. Obrigado a todos. Muito obrigado. António João. Sr. Presidente, fazemos blocos de 3 intervenções. Pode ser. Pode, okay. como achar melhor. Boa. Muito bem. Sintam-se todos cumprimentados na mesa desta Assembleia. Eu tinha aqui uma intervenção para o PAOD, mas esta perspectiva que aqui nos foi apresentada também me merece uma chega. Começaria por
dizer que esta Assembleia, como órgão deliberativo desta União de Freguesias, merece respeito, merece atenção e, portanto, aquilo que eu gostava de dizer neste momento era que eu gostava de pedir o cuidado aos serviços da Junta de Freguesia e ao Executivo para que este órgão deliberativo também tivesse a oportunidade de estar representado, portanto, em eventos oficiais que vão sendo feitos e que possam acontecer no futuro por parte desta União de Freguesias. Nós seguimos muitas vezes alguns acontecimentos, tivemos aqui o Bispo recentemente e obviamente que o Executivo está presente, mas gostaria também de ver representada esta nossa Assembleia e obviamente essa representação é feita pela mesa da Assembleia que assim foi eleita para este sentido. Dar aqui uma nota, realmente, relativamente à questão das limpezas e desta questão da União de Freguesias ser grande. A União de Freguesias é grande, é verdade, é um grande desafio, é verdade. Nós continuamos a sentir que é um desafio que tem que ser vencido, tem que ser tratado com estratégia. Com estratégia. E nesta fase inicial, portanto, tivemos agora um tempo de chuvas, mas temos várias sinais de que realmente essa estratégia não está a ser boa. Temos vários reportes de ruas que continuam a precisar de atenção. Nós hoje temos documentos à votação que indicam que esta União de Freguesias tem 17 funcionários e, portanto, algo tem que ser feito, algo tem que ser mudado se queremos realmente que as coisas corram bem. Isso. Muito obrigado. Estamos juntos. Presidente. Ora, começando pelo Sr. Vitorino, agradecendo a intervenção, eu não sei de que entulho fala em Cidacos, porque não é entulho da Junta de Freguesia, nem é obra da Junta de Freguesia, nem é, provavelmente está num terreno particular. Ora, não sei se pertence à Junta ou à Câmara, não sei. Pronto. Eu sei que ele está lá há mais de um mês. Quanto aos postes de luz, e à falta de luz, eu queria pedir a todos, e ao público também, uma fotografia identificada do poste e comunicada à E-Redes. Cada cidadão pode fazer isso. Se não o quiser fazer, comunica quando dá conta à Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia faz essa comunicação e a Redes coloca de imediato. Não é preciso estar 3 anos à espera que uma luz funcione, que um candeeiro de luz pública funcione. Mas eles já lá foram diversas vezes e nunca resolveram o problema. Sr. Vitorino. Então é problema deles e temos de insistir e mandar substituir o posto. Percebe, Sr. Vitorino? Não é propriamente uma competência da Junta, é competência da Junta zelar pela segurança dos cidadãos e a falta de luz é uma questão de segurança da população. Agora, temos de insistir com a Redes para resolver o assunto. E prometo-lhe que vou passar lá, vou tirar uma fotografia e vou comunicar. Se já foi comunicado e lá estiveram, vamos comunicar as vezes necessárias para que seja reposto. Buracos nos pavimentos, nas ruas, temos tapado muitos buracos. Os buracos e os pavimentos, as ruas são da responsabilidade da Câmara, mas nós, com material cedido pela Câmara, temos tapado muitos buracos. Em ruas até que nós sabemos que vão ser intervencionadas e que, portanto, intervencionadas ou porque vai haver saneamento, vai haver mais rasgos, vai haver não sei o quê, e que a Câmara
não vai lá fazer nada, nós vamos lá tapar os buracos. Eu depois vou passar a palavra ao Ricardo Gaspar para ele falar desta área e em todas as freguesias. Não tem sido só na cidade ou à volta da cidade. Na cidade, concretamente, não temos, na malha urbana, não temos interferido, porque é a Câmara. Mas estamos abertos, e isto para todos, estamos abertos a que nos comuniquem tudo o que encontrarem. Nós somos 5 elementos no Executivo e não estamos em todo lado ao mesmo tempo. Mas há uma coisa que vos garanto e que garanto publicamente, não só aos elementos desta Assembleia, como a todos os cidadãos desta União de Freguesias, é que o nosso compromisso de proximidade com as pessoas é levado a sério todos os dias. Todos os dias. Digam-nos, tragam-nos as situações e naquilo que depender de nós, nós estamos lá para resolver e para ajudar a resolver. Ou então para dizer, não podemos mexer porque não é assunto nosso, é da Câmara e como umas, eu não sei se aquelas tampas de saneamento aqui em U já estão resolvidas, ali já foram reportadas, já junta não sei quantas vezes. São 3 tampas de saneamento. Uma até tinha lá há uns tempos uma verguinha ou uma coisa. Já foram reportadas várias vezes, mas isso é de... Estas situações nós íamos lá e punhamos lá um bocado de cimento à volta e tapávamos, mas sabe o que é que acontece? Como aquilo ainda está em processo, a empresa ainda não terminou a obra, se nós mexermos, eles depois dizem, se acontecer alguma coisa, eles depois dizem, assunto vosso, vocês mexeram e não tinham nada que mexer. Estas, concretamente, eu já falei delas, inclusivamente para a empresa, diretamente, dezenas de vezes. Percebe? Não sei o que fazer mais, confesso. Ao Sr. Luís, a Rua de Seixo, Gatiano, de Corga, Macinhata precisa de água e saneamento. Saneamento já tem. No Alto do Monte é que não tem nada. Pronto. Dizer-lhe que a Câmara Municipal não responde a todos os nossos pedidos e a todas as nossas, por muita influência por alguma influência que se possa ter, não responde a tudo, mas vamos continuar a lutar por Macinhata da Seixa, por Ulo, por Madail, por Santiago e por Oliveira, com certeza. Em relação ao Executivo, Presidente, Tesoureiro, Secretário, Vogal e Vogal. Vogal a tempo inteiro, Vogal a meio tempo. Em relação à questão desta União de Freguesias Grande, no mandato anterior, eu sempre, no primeiro mandato do professor Manuel Alberto, eu fui falando como Presidente da Assembleia de que nós devíamos repensar esta União de Freguesias. E foi-se andando. No mandato anterior, chegou a ser constituída uma comissão com representantes de cada bancada que fizeram uma primeira reunião. Estava o João Castro. Eu era membro do Executivo na altura e fazia parte. E tu estavas como membro do Executivo. Sim. Não sei quem era mais. Era o... Era eu e era o Rui. O Rui Lopes. Com o Sr. Olímpio. Hã? Com o Sr. Olímpio. Com o Sr. Olímpio também. Não avançou esta comissão, portanto, tem andado assim. Depende só de nós avançarmos com quem participante da Assembleia de Freguesia e avançarmos. Não pôde ser, penso que as uniões de freguesia que foram desfeitas no nosso Conselho foi só a de Nogueira. Foi um processo simplificado
Agora, tem de seguir os trâmites e a lei é clara sobre isso e da nossa parte, abertos. Hã? Posso? Sim. É uma palavra. Sim. Só dar uma chegazinha. Pelo menos de acordo com a lei que estava em vigor, não era possível por causa da freguesia de Madeira. Não consegue ser autónomo. Não Exato. consegue ser autónomo e, portanto, havendo, isto era o que acontecia na altura, também está aqui a Helga, o processo simplificado não era possível exatamente porque tínhamos uma freguesia com muito pouca gente. E, portanto, isso foi claramente debatido, falamos mesmo com pessoas na altura da tutela, etc., e que nos disseram que o processo simplificado não era possível como estava na altura. Portanto, isso é aquilo que eu posso atestar à data. Pronto, mas vou transmitir à Sra. Presidente esta vontade de reunir e pensar e repensar, sobre o assunto. seja numa perspectiva de refazer, de separar, de melhor trabalhar, de reorganizar tudo aquilo e o funcionamento desta União. Okay? Vou transmitir então esta vontade da Assembleia. Em relação à intervenção de António... Diga, Sr. Luís. Diga. Não, continua. Posso continuar? Sim. Em relação à intervenção do António João, dizer-lhe o seguinte, os convites que são enviados, dirigidos à Presidente da Junta, a Presidente da Junta não os pode reencaminhar, eles estão titularizados. Da própria Junta. Sim, iniciativas da própria Junta e atividades da própria Junta, já dei ordem aos serviços para comunicar. É isso. Percebe? Isso sim. A visita pastoral não foi uma iniciativa da Junta. Nós aceitámos o programa que nos fizeram e que nos enviaram, o pároco, concretamente os párocos, porque tivemos visitas nas freguesias todas. Comunicar, já dei instruções também aos serviços, que todos os convites que nos mandam e que não são não estão titulados do tema, de várias coisas, já pedi aos serviços para serem reencaminhados. Posso dizer sobre isso. Quanto às limpezas, eu se calhar passava ao Ricardo falar sobre a empresa que já está... Posso? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Presidente, mas ela não está, espero que corra tudo bem com ela. Em relação às limpezas, nós tivemos realmente um período, não foi um tempo chuvoso, foi um tempo muito chuvoso mesmo, não foi um tempo chuvoso. Então a nossa preocupação foi realmente acudir a quem precisava, em questão de telhados, em questão de recadas. Nós mudamos telhados em habitações sociais que são nossas. Nós acudimos a derrocadas. Foi realmente um período bastante difícil mesmo, para quem não estava no terreno como nós estivemos, como não estávamos, não é? E entramos e não sabíamos bem o que aconteceu. Mas realmente fizemos muito trabalho de proteção civil, essa é a verdade, e fomos tentando com as limpezas ver o que é que conseguimos fazer. Estamos a seguir uma estratégia, entregamos 4 freguesias a uma empresa que vai fazer 2 limpezas por ano, e nós, em casos pontuais, noutros espaços que temos dado um bocado de atenção, que essas empresas não vão fazer, não é? Porque temos parques para cuidar. Eu dou-vos um exemplo, se calhar o Parque Cavaleiro é preciso 15 dias para andar lá, os nossos homens todos. É um exemplo, só esse parque, não é? E temos outros. Felizmente temos aqui no Parque Molinológico uma equipa que anda sempre permanentemente lá, não é? Mas há outros espacinhos pequeninos e públicos que temos dado atenção, não é? Eu vou falar de Santiago, se calhar ao parque ali de Carcavelos, que já não se via relva, não sei há quantos anos está relvado. Tem uma mesa para peregrinos, que passa lá muita gente, não é? São pequenos espaços públicos que temos estado a cuidar. Cruzeiros e tudo isso. As limpezas. Estamos a seguir uma estratégia, acho que vai resultar. Já foi intervencionado com herbicida, agora algumas freguesias,
e nós, mediante aquelas situações que não estão abrangidas por essa empresa, estamos a coordenar com os nossos homens a possibilidade de as fazer. Tem muitas, estão feitas, não é? Eu, pessoalmente, claro, quando se limpa a Nacional número 1, como nós limpamos, não é? Há outras ruas que se calhar ficam por limpar, mas são prioridades que se tem que fazer. As ruas são todas iguais, umas passa mais gente, outras passa menos. É uma estratégia nossa. Ok, muito bem. Quero dar a palavra aqui ao Sr. Luís, que ele pediu a palavra. Eu só queria dizer que penso que o processo simplificado está arrumado. Sim. Mas há outro processo, e quando me falam que Madail não pode ficar de fora por não ter dimensão, ok. Eu também não quero que Madail e provavelmente até Massinhata fique de fora. Aquilo que eu gostava de ver era discutido uma nova reorganização. Na vez de termos 5, termos 3 e mais 2, ver discutido uma nova reorganização. Tenho falado com pessoas e estou convencido que isto que é possível. Aquilo que eu quis dizer foi que deveríamos de reunir, devíamos de juntar pessoas, devíamos de convidar pessoas que já tenham trabalhado nestes processos para que nos explique mesmo que é ou não é possível. Porque eu sei que o processo simplificado é esse que está arrumado, esse está fechado. Muito obrigado. Mais uma vez irei então transmitir essa mesma vontade para que se discuta a organização e o futuro desta União. Muito bem, vamos então continuar. Sim. Vou chamar o Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Na ausência, por motivos forçados da Sra. Presidente, cumprimento na pessoa do Daniel toda a mesa, na figura da Doutora Fátima todo o Executivo, toda a bancada do Partido Socialista, na figura do António João, toda a bancada da AD e o Sr. Vitorino em representação do Partido Chega. Uma pequena também saudação especial para a Sra. Deputada da Nação. Minhas senhoras e meus senhores, eu trago aqui rapidamente e para me cingir duas situações de agradecimento por aquilo que o Executivo tem feito ao serviço da comunidade, e quando me refiro à comunidade, refiro-me um bocadinho também àquilo que é a vivência de Madail no apoio às escolas e no apoio às organizações, especialmente o apoio que foi dado ultimamente à ADUM, a Associação Dona Urraca Moreira, que está a zelar e a gerir todo o espólio daquele que é os moinhos e a zona envolvente do viveiro florestal junto ao nosso rio, o apoio que foi dado com os materiais de construção para a melhoria dos acessos, para que depois se possa, mais à frente e passo a passo, criar ali uma área e uma dinâmica diferente. O apoio que tem sido dado às escolas, e eu tenho sido também figura presente nesse aspecto, a limpeza nos jardins e nos espaços públicos, com a melhoria da iluminação no jardim afeto ao jardim de infância e à igreja, e também no espaço desportivo do ringue polidesportivo, a rede de água que já chegou ao edifício da Junta de Freguesia passados bastantes anos, mas trago também aqui preocupações. A primeira questão para a Sra. Presidente é o que é que tem sido feito junto à concessionária de água e da rede de água e saneamento para a melhoria das infraestruturas viárias, visto que os problemas que tivemos com este comboio de tempestades danificou bastante a nossa rede viária, e a grande responsabilidade é da concessionária de água, da rede de água e saneamento. Não posso também deixar de falar aqui na limpeza das bermas, o que é que está previsto e programado, não só com esta equipa, mas com os funcionários próprios que têm, e pedir também aqui se tem algum ponto de situação da obra do jardim em frente à igreja, com a colocação de um busto que também já lá foi, ou que já foi adquirido. A todos mais uma vez boa noite, e deixo só aqui a ressalva de que é um gosto ver a sala cheia, ver muita gente das associações inclusiva, e um especial agradecimento a todos os julenses pela forma como nos receberam. Muito obrigado, Eduardo. Maritza. Maritza Valente, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento, neste caso, o Sr. Presidente interino, Daniel Ferreira, e na sua pessoa cumprimento todos os membros desta Assembleia, e um cumprimento especial a todos os jolenses e cidadãos aqui presentes.
Gostaria de começar por registrar com satisfação que o encerramento do cemitério de Massinhata da Seixa finalmente é uma realidade. Também gostaria de aproveitar este momento para agradecer ao Sr. Olímpio as palavras dirigidas ao meu tio e em nome da família. Muito obrigada por essas palavras. Contudo, hoje trago a esta Assembleia um dos pilares que sustenta a minha freguesia, o seu património hídrico. Massinhata da Seixa é historicamente um território definido pelas suas águas, pelas cabeceiras, pelas linhas de água, por fontes, fontanários, represas e tanques e pelo rio. Contudo, estamos a assistir, há anos a esta parte, de uma forma passiva à degradação deste recurso vital. Embora o meu olhar se foque hoje na realidade vivida em Massinhata da Seixa, seria um erro de miopia política ignorar os problemas hídricos que respeitam, ignorar que os problemas hídricos respeitam fronteiras administrativas. O que aqui descrevo é uma degradação das linhas de água e obsolência das infraestruturas e é uma preocupação partilhada por muitos residentes em Nhul, em Madail, Santiago de Ribaúl e Oliveira das Meias. Este é um desafio coletivo que exige uma resposta integrada. Quando falamos de prevenir inundações e proteger o nosso património, estamos a falar da segurança de todos os cidadãos desta União, sem distinção de território. As nossas linhas de água, hoje muitas vezes tratadas como problemas ou meros esgotos fluviais, são o nosso património natural. Quando as desleixamos, não estamos apenas a acumular silvas, estamos a descurar a segurança de pessoas e bens. A limpeza das linhas de água, manilhas, condutas, caixas, sumidouros, não pode ser uma tarefa ocasional. Tem de ser estabelecida uma periodicidade mínima de 2 intervenções por ano, em épocas estratégicas, antes do inverno e antes do verão. Esta é a única forma de garantir a fluidez e evitar que inundações que já hoje afetam os nossos proprietários devido a sistemas obsoletos e mal dimensionados. Não podemos continuar a gerir o sistema de drenagem com base em soluções provisórias e descoordenadas. As tempestades que enfrentámos recentemente não foram apenas um fenómeno meteorológico, foram um teste de stress ao nosso território. Um teste que o nosso sistema de drenagem falhou redondamente. Vimos caminhos públicos transformados em autênticos ribeiros, vimos vias degradadas pela força da água e vimos propriedades privadas desbastadas pelo desgoverno das águas pluviais. O que aconteceu não foi apenas chuva, foi a falta de manutenção de uma rede que não foi pensada para a carga hídrica que hoje recebe. A AD, PSD, CDS, propõe a criação de um estudo mapeado, georreferenciado, de todas as linhas de água e condutas pluviais. Só conhecendo o traçado exato e a capacidade de cada conduta é que podemos exigir, com legitimidade, que a Câmara Municipal assuma a responsabilidade do redimensionamento das infraestruturas que não suportam a carga populacional atual. Precisamos de mudar a nossa visão sobre os tanques e presas de rega. Aquilo que hoje olhamos como ruínas abandonadas é, na verdade, ouro líquido para a proteção civil. Se reabilitarmos estes reservatórios, transformamos-los em pontos estratégicos de água para o combate aos fogos florestais. É uma questão de inteligência territorial. A água que agora causa prejuízos ao transbordar pode ser a mesma que salva uma floresta num dia de setembro. A água é vida, mas a água desgovernada é destruição. Se a Junta de Freguesia quer ser o elo de proximidade com a população, tem de liderar este projeto de reabilitação, pois não se trata de uma obra menor, trata-se de segurança pública. Senhora Presidente, se a Junta de Freguesia é, por definição, o órgão de maior proximidade e é precisamente a Junta que tem a autoridade moral e o dever de exigir soluções à Câmara e não apenas esperar que o problema se resolva por si próprio. Pergunto, pois, a este Executivo: está disposto a assumir a liderança deste desígnio e colocar na agenda das próximas reuniões de Câmara a criação deste plano de mapeamento georreferenciado e um projeto de reabilitação dos nossos tanques e represas numa estratégia que abranja a totalidade da União de Freguesias? A segurança das nossas populações em Massinhata, em Nhul, Madail, Santiago e Oliveira das Meias não pode continuar a ser gerida de forma reativa. Nós estamos prontos para trabalhar, mas precisamos saber se este Executivo está pronto para liderar. Tenho dito. Muito obrigado.
Maria Valente. Muito obrigada. Permitam-me que cumprimente os membros do Executivo, os membros da mesa, os membros da Assembleia, os oliveirenses aqui presentes. Ora, está, como já disseram, é bom ver-vos aqui. Neste mês de abril, é difícil esquecer a Revolução dos Cravos. No processo de consolidação da democracia em Portugal, após a Revolução de Abril de 74, o poder local aparece como uma das suas maiores realizações. No discurso de autarcas, de parlamentares, de ministros, o poder local anda associado à promoção do desenvolvimento, à salvaguarda do património e à valorização das culturas regionais. Se o poder local nasceu como resposta à necessidade de descentralizar decisões e aproximar o Estado dos cidadãos, então hoje, aqui, é possível ver essa proximidade e apreciar o trabalho desenvolvido. Nomeadamente, é de notar a limpeza das ruas desenvolvida principalmente no Avenal e no Cerro, que me toca a mim pessoalmente, por isso. E as pessoas que aqui estão. É de notar também as benfeitorias e as várias operações de limpeza no cemitério do Ulo, como também a limpeza do recreio da escola básica. É de extrema importância manter e reforçar o trabalho em rede que tem sido realizado. Todavia, e embora muitos de nós já tenhamos esquecido as tempestades de fevereiro passado, noto que algumas estradas da União de Freguesia ficaram danificadas e irão precisar de uma intervenção significativa. Houve sim uma tentativa de remendar temporariamente os danos sofridos para permitir a passagem. No entanto, peço ao Executivo um esclarecimento sobre a requalificação da rede viária, mesmo que o tema não recaia sobre a responsabilidade direta da Junta de Freguesia. Para acabar, e porque não podia ser ignorado, nós hoje estamos no edifício da Junta de Freguesia do Ulo, que se encontra degradado. Gostaria de questionar o Executivo sobre o ponto de situação das obras, tanto deste edifício como do edifício atrás da Junta, que poderia ser usado para benefício da população. Apelo ao Executivo que continue o trabalho de proximidade que tem vindo a ser desenvolvido. Obrigado. Muito obrigado. Senhora Presidente. Respondendo ao Eduardo, concretamente em relação à concessão de água e saneamento, continua a ser um assunto da Câmara, não é? E da empresa a quem está concessionada a água e o saneamento, mas nós estamos a acompanhar e estamos a pedir à Câmara sistematicamente atenção. Já reunimos por 2 vezes com a direção da Endacua, com o diretor-geral e com técnicos da Endacua, e também a abertura é grande, a presença e a vontade de estar próxima de nós é grande, e qualquer um e-mail que se mande diretamente para o diretor executivo, ele dá-nos resposta, e portanto estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Em relação ao jardim em frente à igreja, um jardim que está degradado também já há bastante tempo, foi roubada de lá a estátua, o busto do senhor Joaquim. O busto já está feito, já está pago. E está guardado, está nas instalações da Junta de Freguesia, só ainda não foi colocado no sítio, no local dele ou noutro, que vai ser rearranjado, porque primeiro queríamos reabilitar aquele espaço. Já estive no local com a vereadora doutora Inês Lamego, com o responsável pelos jardins, o Departamento de Jardins da Câmara, e está a ser estudado retirar de lá aquele poste do meio que divide um bocado ali, e se calhar ele ficou de nos apresentar a mim e à doutora Inês um esboço para fazer a reorganização daquele espaço e ficar ali um espaço decente em frente à igreja. Há ali uma outra questão, que é o muro que fica por trás
que está com fissuras tremendas, que é muito alto e que tem de ser visto. Ele não interfere muito, aquilo, fazendo lá segundo ele, lá umas obras de reestruturação e reforçando numa ponta, aquilo pode-se manter, mas é remendar, porque o muro realmente é muito alto. Havia ali uma árvore, segundo a Sara também esteve lá comigo, havia ali uma árvore numa ponta que foi retirada e que deu cabo do muro também, e portanto estamos a ver o que é que se faz, porque o busto está pronto e queremos pô-lo no lugar. Ele já lá não está há quanto tempo? Não faço ideia. Há muitos anos. Há muitos anos já, Sim. que ele foi roubado. Sim. Portanto, está em andamento essa questão. Em relação à Maritza, linhas de água, o que tivemos neste tempo, há uma questão muito importante que me tem sensibilizado há muito tempo, que é a construção que é feita em cima de linhas de água ou próximo de linhas de água. E aquilo a que nós assistimos no mês das enxurradas tem a ver concretamente com isso. Os solos estão todos ocupados com construção. Portanto, a água não tem por onde se infiltrar, tem de vir à vontade. Concretamente, em relação a Massinhada da Seixa, foram limpos quantos tanques, Paula? 4 tanques. Foram limpos e às vezes eu penso, com os meus companheiros, penso, vale a pena andar a limpar tanques que não são usados. Por outro lado, penso, fazem parte de um património que já foi usado, até se calhar faz parte da história de uma freguesia, as pessoas juntavam-se naquele tanto e se calhar restaurá-los é importante, mas são usados, servem de retenção de água, a água é canalizada para algum lado. Percebe, Marisa? Esta é uma questão que nos incomoda muitas vezes, porque concretamente um tanque em Massinhata, um que fica na rua principal de Massinhata, que foi limpo, eu passei lá há uns tempos e ele já está a precisar outra vez de limpeza. Quando nós temos um território tão grande para limpar, andamos a limpar tanques que se calhar são pouco usados pela população. Faço perguntas e espanto-me com algumas coisas. O mapeamento da rede hídrica. A Câmara tem um mapeamento da rede hídrica. Este trabalho está feito. Agora, serve para quê? Devia servir para o licenciamento de construções. E com certeza serve para esse licenciamento. Mas se calhar, muitas vezes, o licenciamento passa ao lado das linhas de água. Num território como Massinhada da Seixa, que é assim, é claro que a água tem de escorrer por ali abaixo e quando é muita escorre. Vemos o que aconteceu na zona de Leiria, não é? Também não estou a ver que a população de Leiria, os dirigentes de Leiria são todos uns inconscientes. Quando é muita, ponto. Há prevenção, é possível fazer prevenção? É. Estamos a tentar fazê-la. Há uma situação na rua do Caima, do Miguel Ferreira. Santo André. Na rua de Santo André, que é um erro, ou melhor, aquela família viveu lá um sufoco também muito grande, no mau tempo, e o problema ainda não está resolvido, porque é um problema estrutural e que tem de ser resolvido, não é a Junta de Freguesia que o pode resolver. A Marisa e os restantes elementos da Assembleia não imagina as vezes que nós já falámos sobre esta situação com a Câmara Municipal, com o assessor do Presidente da Câmara, os técnicos que já lá foram. Pois, mas isto tem de ser uma intervenção. Pronto, mas então faça-se. Mas ainda não se fez.
Há uma outra situação em Madail, na rua do Lagoeiro, um problema que nos foi apresentado há 8 anos, quando pela primeira vez fomos poder em Oliveira das Meias, com o Lagoeiro em Madail, não sei se disse. Sim. Um alargamento de uma rua, uma cedência de terreno no passado que não ficou escrita, que a senhora não foi resolvido o assunto com ela atempadamente e a senhora, entretanto, deu dito por não dito e pôs lá uns postos, uns esteios e pronto. Mas, entretanto, foi autorizada a construção de uma vivenda na outra esquina. A quando o mau tempo, este senhor, com uma vivenda que, segundo ele, investiu ali à volta de €500 mil, ele tinha água a entrar-lhe na casa, mas a correr como se fosse um rio, vindo da Rua do Lagoeiro. A Junta de Freguesia pôs lá 2 bombas a tirar água, o senhor tinha mais uma bomba numa caixa de saneamento que tinha dentro de casa. Ali não há nenhuma linha de água. Ali era água da chuva e é o problema com a senhora proprietária daquele terreno que não ajuda a resolver o problema. Vamos para a expropriação, já pedi à Câmara Municipal que, se aquele problema passar por expropriar e por resolver o assunto daquela... Vamos, mas vai demorar quanto tempo? 2 anos, 3 anos em tribunal? Mas pronto, mas é o que é. A Maria Valente, vou falar só da última questão que colocou em relação a este edifício. É a intenção, e já era a intenção no mandato anterior, de que fiz parte, restaurar este edifício. Nós restaurámos o edifício sede, deu-se um jeito no de Massinhata. O de Madail também tem projeto, ou pelo menos tem obras de restauro. Este edifício tem de ter uma intervenção profunda. Neste momento, a Junta de Freguesia ocupa só um espaço. Se houver desagregação, precisará de mais, mas esse não é o problema. O problema é as condições do edifício. Pouco depois de termos tomado posse, e porque também já no mandato anterior falávamos sobre este edifício e falámos sobre isto várias vezes, o restauro deste edifício não pode ser feito sem vermos o que é que se faz com o edifício que está ali atrás. Um edifício que está ali abandonado há mais de 20 anos. Eu contactei algumas pessoas aqui de UL, o Sr. Rezende deu a opinião dele, várias pessoas com quem eu falei, concretamente com pessoas que estavam na Junta de Freguesia na altura em que este edifício aqui começou a ser construído, em terreno da Junta de Freguesia, sem dúvida, e o que me disseram, porque há várias posições, é demolir o edifício e restaurar este. Demolir não, porque o que lá está custou dinheiro. Concretamente, o Presidente da Assembleia de Freguesia, à época, disse-me: demolir ou não demolir, é preciso pedir opinião a quem pagou o que está ali atrás. E eu fui pedir a opinião à pessoa que pagou o que está ali atrás e que pagou uns milhares de euros, porque aquilo não é tijolo, é betão. Então reuni com o Sr. António e com o Presidente da Câmara, porque a restaurar isto não é só as expensas da Junta, a Junta colaborará, mas não é só as expensas da Junta, a Câmara tem de intervir, e reunimos com o Sr. António e pusemos-lhe a questão. Ele é da opinião que realmente aquilo não está bem, não vê com bons olhos demolir aquilo,
há ali um auditório, eu não sei se conhecem o que está ali construído, se a maioria conhece, mas podemos alguma vez visitar se quiserem. E sempre, se vierem aí, quiserem lá ir, isso está aberto, não? Pronto. Tem um bom auditório, tem várias salas, mas restaurado era um ótimo edifício e restaurado, integrando este, era um ótimo edifício ao dispor da freguesia do Ulo. Não tem uma sala, tem esta, nas condições em que está, acho que chove ali no palco, pronto. Mas não tem uma sala digna para uma festa da escola, para as associações da freguesia terem uma iniciativa qualquer, uma iniciativa, os ranchos folclóricos, os dois da terra têm sede, mas podem precisar para uma iniciativa qualquer de um espaço maior, não tem. Tem uma iniciativa, qualquer um dos ranchos, na rua, num espaço público, mas chove, não tem plano B e, portanto, isto era uma alternativa. O Presidente da Câmara, nós já no passado já tínhamos falado várias vezes com o professor Manuel Alberto e com o Presidente da Câmara, já levava um esboço pedido, feito por um engenheiro, um esboço de o restauro disto, integrando os dois edifícios, com passagem e com diminuição. Pronto, eu não sou da área, confesso, achei interessante o esboço que vi, pelas explicações que me deram, mas, portanto, a questão está em aberto. Sem demorar mais tempo a falar sobre este assunto, eu sou da opinião, e ponho esta questão à Assembleia, que, como em todas as coisas, há sempre quem pense para a direita e quem pense para a esquerda. E não estou a falar em partidos, não é? Estou a falar em quem tenha uma opinião, opiniões diferentes. Que tal se nós fizéssemos aqui em U uma assembleia temática sobre estes dois edifícios? Este tem de ser restaurado, mas, sobretudo, o que fazer e o que criar aqui. Convidávamos a população, informávamos, fazíamos avisos na igreja, dizíamos que... E pronto, e depois era a opinião. Claro que, como opinião, vale o que vale, porque depois os decisores, o Presidente da Câmara e os técnicos têm de ver como. Nessa altura, nós se calhar já traríamos o esboço, eu convidaria o Presidente da Câmara para estar presente e para ele também dar a opinião dele. E pronto, e deixo isso à consideração da Assembleia para vermos. Que é nossa intenção, neste mandato, iniciar a reconstrução disto. O Sr. António disse uma coisa que mexeu comigo, foi as únicas vezes que vou à junta é para votar, e há anos que evito ir lá atrás, há anos que não sei como é que aquilo está lá atrás, e portanto houve como que um compromisso do Sr. Presidente da Câmara de dar andamento a este processo, e portanto é aquilo que, com toda a franqueza, tenho para vos dizer, concretamente à Maria, mas a todos, sobre este processo. Podes. É só uma palavra. Acerca daquele edifício, o Rezende, muito bem, chamou a atenção que nós podíamos fazer alguma coisa lá no edifício, até porque, da maneira como ele está, já é mau. Não fazer nada era bem pior. Tivemos o cuidado de limpar toda a vegetação atrás. É possível ver, aquilo não sabia, tinha lá silvas desta grossura, tinham mais de 8 anos, de certeza, nem se conhecia os limites. Drenamos toda a água que existia em cima daquelas placas que estavam a degradar ainda mais o edifício, porque não se podia guardar, não se podia guardar, é uma linha de água que tem ali atrás, tem um poço, que é uma mina, que aquilo tem água por todo lado, mas conseguimos até drenar aquilo, já serviu até para abrigo do nosso trator, que entretanto metemos a funcionar e já esteve ali abrigado. Antigamente era impossível praticamente estar ali, porque aquilo estava a cair água
sempre, constantemente, Eram autênticos tanques. todos os dias. Mas pronto, também é daquelas coisas. Quanto tempo é que andamos lá? 8 dias. São Se calhar trabalhos que podia-se parecem que não se limpar fazem, outras ruas, ocupam mas muito tempo. é assim. São opções. Faz parte. Mas eu penso que até no dia das eleições o Sr. António foi lá atrás ver como é que estava o Sim, eu espaço. por acaso, na altura que o Sr. António veio, no dia das eleições, quando o Sr. António veio votar, tive pena que foi na hora em que eu fui almoçar e não tive a oportunidade de lhe mostrar aquilo que tínhamos feito e pronto, sim, pôr um bocado mais ao corrente e falar um bocado sobre isso. Tive pena, mas isso não faltará ocasião a todo momento. Claro. Isso irá ser feito. Muito obrigado, Sra. Presidente. Está também anotada esta sugestão desta Assembleia Temática. Mais uma sugestão. Isto não vai ser uma tarefa fácil aqui à mesa de poder gerir todas estas temáticas, mas que são importantes para que nós possamos pensar o futuro desta União. Muito bem. Damos então a palavra a... Posso chamar o Ricardo Chopeiro. Muito boa noite a todos. Quero começar por cumprimentar, na pessoa da Sra. Presidente, o Executivo da União de Freguesias, a mesa da Assembleia, bem como os colegas e deputados de todos os partidos. Quero ainda estender o meu cumprimento aos membros do público aqui presentes, à comunicação social e àqueles que, através desta, acompanham a reunião desta Assembleia. Dizer-vos que é uma honra representar a minha freguesia aqui, neste lugar em especial, e dar as boas-vindas a todos. Sra. Presidente do Executivo, Dra. Fátima Ferreira, a minha intervenção na Assembleia de 18 de dezembro de 2025 ficou marcada por alguns assuntos que, 4 meses após a sua realização, parecem não ter sofrido qualquer avanço, reforçando o caráter urgente e a gravidade dos temas abordados. O primeiro tópico prende-se com o saneamento. Reconhecendo que a freguesia de Ilho está extremamente atrasada nesta matéria, a Sra. Presidente mencionou que iria falar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal. A minha pergunta é, pois, muito simples. Em que estado se encontra este processo e o que é que lhe foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal? O segundo ponto abrange a falta de segurança da nossa freguesia, tema esse que ilustra bem o descontentamento da nossa população, por um lado, e a constante desconsideração para com as legítimas preocupações dos julenses, por outro. Neste ponto, existem 2 temas absolutamente críticos. O Largo de Adães e o deplorável estado de muitas das ruas da nossa freguesia, com especial ênfase nas ruas de Ouriçosa e do Cavaleiro. Quanto ao estado da estrada entre Oliveira das Meias e o Cavaleiro, a Sra. Presidente mencionou o seguinte na Assembleia de final do ano e que passo a citar. Há ali coisas que estão a ser feitas que nunca foram feitas. Antes de chegar à Junta de Freguesia, sempre houve ali problemas com água por baixo que eram remendadas e depois mais remendadas, e penso, por aquilo que me foi explicado, que o que está a ser intervencionado neste momento vai resolver de uma vez por todas aquele problema que ali está. Entende-se que por neste momento referia-se ao dia 18 de dezembro de 2025. Pois bem, Sra. Presidente, estou confuso. Não consigo perceber se a intervenção que aconteceu na altura foi dada como concluída e como tendo resolvido de uma vez por todas o problema. Se afinal não foi resolvido o problema que ali está e, portanto, quando é que deixará de ser remendada e passará a ser resolvida de uma vez por todas? Ou se está à espera de novo ato, ou se está à espera de novo ato eleitoral para que haja a extraordinária coincidência de intervencionar a estrada como na semana anterior às eleições do passado dia 12 de outubro. Por favor, esclareça-nos. Quanto ao Largo de Adães, na Assembleia de há 4 meses, a Sra. Presidente expressou dúvidas acerca da sua capacidade de influência para conseguir com que o Sr. Presidente da Câmara entenda como prioritária a problemática do Largo de Adães. Posto isto, quero perguntar-lhe muito diretamente. Considera que para o Executivo Camarário este é um tema prioritário? Se sim, o que é que foi feito nestes últimos 4 meses para se chegar a uma conclusão e, sobretudo, para mitigar este problema? O que é preciso para que haja, de facto, a implementação de medidas que ajudem
a garantir maior segurança ao local. Estão à espera que algo de muito grave aconteça? Ainda que espero muito sinceramente que não se assista a essa realidade, quero deixar bem claro que, caso aconteça, não poderá ser elevada a responsabilidade pela inoperância e pelo comportamento negligente de todos os intervenientes diretos neste processo ao longo destes últimos anos. Ainda que a Sra. Presidente se escude com o facto de estes assuntos serem da competência da Câmara Municipal, e na verdade até o são, também é verdade que o peso institucional do seu cargo deveria conferir uma resposta bem mais assertiva da sua parte. Nos últimos anos, a figura da presidência desta União de Freguesias ficou marcada por esta tática de empurrar as responsabilidades para a Câmara Municipal. Sempre que há qualquer assunto revelador da falta de consideração, investimento ou zelo para com a nossa freguesia, lá vem a velha tática de que nada se pode fazer, que a responsabilidade é da Câmara Municipal. Disse Sá Carneiro que o fim principal do poder político é o serviço da pessoa. O Estado está ao serviço da pessoa. Ora, se quem enveredar pela vida política e lhe for, eventualmente, conferido o poder de governar, se esse titular de cargo não tiver como primeiríssima premissa a segurança das pessoas, deixe-me então dizer-lhe, Sra. Presidente, que esse ou essa pessoa não está a servir o seu povo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Chamava agora a Jéssica. Muito boa noite à mesa da Assembleia, membros aqui presentes, Executivo, Público e Comunicação Social. Estando atentos e cumprindo aquele que deve ser o nosso papel de fiscalização e análise do trabalho realizado pelo Executivo, gostaria hoje de destacar o trabalho de proximidade que se tem realizado com as associações locais, em particular no âmbito social. É importante referir o trabalho em rede que está a ser feito entre a Junta de Freguesia, os vicentinos e também o projeto da Câmara Municipal, Radar Social, realçando aqui a iniciativa que a Junta teve ao promover uma reunião entre estas entidades. Este trabalho conjunto tem permitido um acompanhamento mais próximo e uma identificação de situações e famílias vulneráveis, mas sobretudo tem permitido dar respostas mais eficazes graças a esta forte articulação entre as entidades. A Junta tem realizado também um trabalho muito próximo e em rede com as escolas, tem feito também um acompanhamento de uma família em Massinhata e realizou uma intervenção na Casa dos Pobres em Santiago de Ribaúl, que acolhe 3 famílias carenciadas. Esta intervenção consistiu sobretudo na renovação do trabalho e contou com o apoio dos cidadãos de Ul, que ofereceram o material necessário para esta obra. Referindo novamente o trabalho realizado com os vicentinos, é importante referir não só o encaminhamento que é feito pela Junta e a identificação destas situações, mas o apoio e disponibilização de meios que permitem a este grupo que está no terreno e a trabalhar diretamente com estas famílias vulneráveis de prestarem as respostas adequadas. É de destacar, além da oferta de géneros alimentares a todos os vicentinos da União de Freguesias e outras iniciativas, o recente encaminhamento dos vicentinos de Oliveira das Meias como entidade beneficiária da recolha de donativos feita pelo McDonald's. É certo que este trabalho não se esgota aqui e que muito mais há e haverá a fazer, sendo por isso de extrema importância manter e reforçar este trabalho em rede já realizado, mas também envolver mais associações, criar redes de proximidade com a comunidade e redes fortes de trabalho colaborativo, como aquela que se evidenciou aqui com o. Por fim, gostaria de questionar o Executivo sobre qual o ponto de situação da obra do Senhor da Campa, visto ser um espaço importante para toda a população, sendo o principal espaço de lazer e convívio da freguesia. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Agora a palavra a Carla Reis. Boa noite a todos. Sintam-se todos cumprimentados na pessoa da Sra. Presidente Doutora Fátima Ferreira. Sra. Presidente, o edifício da Junta de Freguesia de Madeiro é utilizado por séniores e por pessoas que praticam lá ginástica. Ultimamente tenho sido abordada por as pessoas que utilizam esse espaço com queixas da degradação do edifício, que está com infiltrações, com o estado do teto lastimável
já para não falar da porta de entrada, que é a porta de entrada que também está num estado também lastimável. Mas o pior de tudo são as condições básicas, que é a falta de água e de eletricidade, que são condições básicas para o funcionamento de um edifício. E eu fiquei muito surpreendida agora com a intervenção do Eduardo, quando disse que a rede de água já tinha chegado à junta, e quando vieram várias pessoas terem comigo dizerem que não tinham água, queriam utilizar a casa de banho e que não podiam porque não tinham água. Também gostaria de falar, e falo isto principalmente por duas ruas, que é a Rua de São Mateus e a Rua Joaquim Bastos, que é a rua onde eu moro, que tem um buraco enorme, um buraco que no dia 11 de fevereiro ficou lá um pneu de um caminhão enterrado e foi reportada essa situação à junta. A verdade é que tem vindo lá a remendar esse buraco constantemente. Inclusive, para sair de casa, muitas vezes tenho que andar lá a fazer manobras porque tenho lá os sinais estes que também estão constantemente a ir ao chão. O autocarro que passa lá para se desviar dos sinais, quase que um dia destes vai entrar dentro da minha casa. E eu pergunto até quando é que esta situação vai continuar. Eu sei que não é da vossa competência, mas tenho que pugnar para que se resolva a situação, porque isto, continuar assim, é insustentável, porque um dia destes vai haver lá um grave acidente e depois aí as coisas vão piorar. Tenho dito. Obrigada. Obrigado, Carla. Sra. Presidente, faça favor. Eu lamento, mas as respostas têm de ser sempre as mesmas, Ricardo. Passa pela cabeça do Ricardo que, se dependesse de nós, Executivo, as situações que levantou não estariam resolvidas. Passa pela cabeça de alguém, quando nós também circulamos na rua, nós também vemos, o Sr. Rezende reporta todas essas situações, todos os elementos da Junta reportam essas situações. Passa pela cabeça de qualquer um de nós aqui presentes de que nós não estaríamos aqui mais satisfeitos se, quando levantamos as questões, vamos aos locais, contactamos com quem de direito e as coisas não avançam. Acha que isso para nós é agradável? Não é? O Largo de Adães, eu sei, por contacto com a Câmara, o Largo de Adães a situação vai ser resolvida, mas está a ser tratada também com as empresas que funcionam ali à volta. Não pode ter uma rotunda qualquer, porque circulam ali caminhões de grande porte. Não são coisas fáceis de resolver. Não é chegar lá e pôr uns pinos e que, entretanto, os pinos desaparecem, ou porque os tiram, ou porque os caminhões passam por cima deles. Pronto. Ouriçosa e Cavalar, aquilo que eu disse na reunião de 18 de dezembro foi que a intervenção aqui atrás, aqui na rua atrás do edifício onde estamos, sempre ali houve um buraco. Sempre ali foi havendo água a circular ali. E quando a Câmara, com o saneamento, quando a empresa que fez o saneamento e que estabeleceu o saneamento de Ouriçosa para baixo, chegou ali, achou que a coisa era mais fácil, mas não era, e portanto, tanto ali como naquela situação ali perto da ponte. Também houve ali uma questão que esteve ali imenso tempo por resolver, porque implicava uma obra estrutural mais complicada. Quando eu digo que vai ser resolvido, reparem, eu não sou, continuo a dizer, eu não sou técnico de estradas, nem não sei. Eu ponho as questões a quem de direito, e quando me dizem assim, não pode levar tapete enquanto o terreno não assentar, enquanto não sei quê, enquanto não sei quê.
porque senão cede outra vez, como se deu aqui, como tem cedido, como em Madrid, todas aquelas ruas que foram intervencionadas, que levaram água e saneamento, estão todas buracadas. A situação que a Carla levanta, eu estive lá, eu andei a gerir, a pôr um bocadinho, vim buscar sinais que estavam noutro sítio, que estavam cá embaixo na zona da Rua da Igreja, que vem ter à Junta de Freguesia. Havia ali 2 ou 3 sinais, eu achei que ali até estavam a mais, peguei num e fui pôr lá em cima. E quando reporto aquela situação, dizem-me, pois, isso está bem, está entregue à empresa, a empresa vai ter de resolver não sei o quê. Digam-me o que é que eu posso fazer mais. Continuar a fazer o que tenho feito até aqui. Que é falar, pedir ao Presidente da Câmara que não se esqueça, porque isto são 5 freguesias, é 1/3 do Conselho, e eu vou continuar a falar. Agora, não vou pavimentar essas estradas, que são públicas, não vou fazer, efetivamente, Ul e São Tiago são as freguesias em que houve menos investimento até aqui em água e saneamento. Efetivamente é assim, é assumido, mas Roma e Pavia... Tivemos reunidos com a Indaco e essa informação foi-nos dada e foi-nos dito que os projetos que estavam a ser feitos e a prioridade que estava a ser feita era para Ul e São Tiago de Ribaúl. Portanto, Ul e São Tiago de Ribaúl ainda vão ter as estradas em pior estado quando começarem a ser rasgadas para saneamento. Mas é o nosso atraso. Nós, em 2026, ainda temos problemas de saneamento e, portanto, ele tem de ser feito. Acho que respondi à Carla também, conheço perfeitamente a situação, levei lá o assessor do Presidente da Câmara para as Juntas de Freguesia, o João Moreira, que esteve a ver e que disse que ia dar prioridade e que ia falar com a empresa responsável por repor o pavimento. Doutora, mas depois fica em cima de uma curva. Como? Aquilo Exatamente, em cima de uma curva. Exatamente. Um dia destes E no meio da rua. Quer dizer, nós se calhar podemos lá ir pôr alguma coisa, mas é no fundo... Não nos deixam? Porque está entregue à empresa. Porque está entregue à empresa. Eu acho que a sinalização deveria estar mais abaixo, não mesmo em cima da curva. Pronto, mas isso é fácil de fazer. Não sei dizer mais, Ricardo. Posso? Pode. Eu peço desculpa, posso dar a palavra? Força. Só um pequeno à parte relativamente à situação do cruzamento da DENS. Aqui eu tenho conhecimento de que já existe contrato com uma empresa para elevar o pavimento naquela zona. Então, pronto, elevar o cruzamento vai ser elevado para que as pessoas cheguem ali e travem para evitar esse problema. Pronto, só assim muito simples. E relativamente a saneamento, aquilo que o Presidente nos prometeu, que nos disse, é que o saneamento ia avançar agora, ia avançar em Ul e em Loureiro. Pronto, são essas coisas que... Por serem 2 freguesias contíguas. Exatamente. Posso dizer só? Eu só queria... Pronto, o Ricardo falou e muito bem. Nós, quando utilizamos aquele púlpito, eu também já o utilizei várias vezes quando estive daquele lado, nós não devemos só manifestar nossas inquietações. Acho que não custa nada, às vezes, dizer obrigado ou pedir desculpa. Eu não tenho problema disso. Esta semana aconteceu aqui um erro na Rua da Barreta e eu não tive problema nenhum a admitir e pedir desculpa à senhora. Não tenho problema disso. E ali é a mesma coisa. Nós, por exemplo, entre limpar o espaço do recreio da escola António da Silva Rodrigues, já fizemos 2 vezes. E vamos continuar a fazer, porque aquilo são coisas... feitas de 3 em 3 anos. Tinha mato... Aquilo é fundamental, a proximidade com as crianças. A escola António da Silva Rodrigues foi toda intervencionada por dentro. Aquela escola é um cancro em muitos sítios. Eu só vos dizer, para mudar uma bicha de um lavatório é preciso desmontar toda a pia. Que são várias... Porque não há forma de... Acesso. Dito aqui pela eletrocanalizadora, não é? Que são erros crassos que existem, mas pronto. Mas isso faz. E não custa nada, é só para dar o exemplo. E dou os parabéns, por exemplo, das festas do São Brás.
Muito bem. Muito bem mesmo, e não tem problema nenhum em dar os parabéns. Mas eu e o Rezende andamos no outro dia, estava a chover, que Deus já dava, não tiramos os nossos funcionários do sítio e andamos a apanhar o lixo de todos os feirantes que deixaram por lá. Não tem problema nenhum. E andei eu, e andei ele. E andamos a carregar o lixo para as nossas carrinhas. Não estou a dizer... Okay. Pronto, sim, pronto. Só estou a dizer... São coisas que se faz. E isso não custa nada, chegar ali e dizer obrigado, pela ajuda. Não, prontos. Prontos, é só... Não, prontos, tudo bem. É o tipo de limpezas, mas prontos. Só para dizer que não custa nada às vezes. E são coisas que se faz. Não é, pronto, não é difícil. Só voltando um bocadinho atrás, se calhar, quando foi a questão dos tanques e tudo isso, já limpamos vários tanques. As presas, tudo isso. Antigamente, em Santiago, caía um muro enorme, 50 metros, por causa de uma presa que não foi limpa. E o senhor disse, pois isto antigamente nós reuníamos todos para limpar a presa. Agora ninguém limpa, não é? E depois é culpa de quem? É da junta. Não é? Mas não é. Só para avançar. Não falta responder a uma pergunta minha. Sim, relativamente à junta de freguesias, a ligação da água, falta da água. Isso já é há muito tempo. Já foi ligada à água. Nós mal tivemos o problema com a bomba queimada, porque com a intempérie que aconteceu, aquele poço, se for às faturas antigas da junta, quase todos os anos gastam dinheiro numa bomba. O poço aterra completamente e queima. A bomba queima. E então nós decidimos, chega de comprar bombas e fizemos a ligação. Foi só o tempo legal, chegar lá a água, instalarem a água. Nós fizemos a nossa parte, ligamos todo o ramal por dentro e nunca faltou água. Porque nós tínhamos o cuidado de ter lá garrafões com água, para quem necessitava. Agora, já tem água da companhia e tem água da luz. Agora, não se pode fazer de outra maneira. Se o poço não tem água, estava aterrado com terra, não se podia lá meter uma bomba. Mas tem água da companhia. Já há algum tempo. Mas não teve durante um período de tempo. Sim, não, enquanto foi resolvido. E quando não como foi é que se resolvido. podia ter água? Bom, é isso. Se o poço estava aterrado, o que é que fizemos? Pedimos ao vizinho, o vizinho ligou a mangueira lá diretamente e teve água. Mas pronto, foi preciso pedir ao vizinho, mas o vizinho aceitou. Muito bem, está resolvido então. Eu queria só responder à questão o ponto em que está a obra do Senhor da Campa, o restauro do Senhor da Campa, mas o Ricardo é que tem acompanhado, é que vai às reuniões de obra e é que tem estado lá, ele vai dizer como é que está. A obra do Senhor da Campa está a correr. Para quem dizia que aquela obra não se ia realizar, o empreiteiro que foi lá colocado, está a correr bem, está a correr dentro dos prazos que está a ser alcançado, tudo aquilo que está projetado. Nós também temos colaborado naquilo que às vezes qualquer dúvida, ainda hoje à tarde estive lá com o arquiteto Nelson Castro, porque tem sido também um amigo, porque é o artista do projeto e tem acompanhado, e eu já estava pedido que havia lá uma dúvida lá numa cota e temos tentado solucionar. Ali em frente há um café, funciona muito bem, não é? Naquela parte, e que está sempre lá muita gente e eu acho que as pessoas estão todas satisfeitas pelo desenrolar das obras e esperemos que sejam concluídas no tempo que é preciso, porque queremos aquele parque a funcionar. Foi feita uma intervenção muito grande naquele parque que não estava prevista, não é? Porque eu, na altura, já, quando foi lançado aquele concurso à obra, não fazia sentido nenhum não podar aquelas árvores todas, praticamente, antes de começar as obras. Entretanto, as obras começaram e aquilo não estava feito, mas, felizmente, conseguimos tratar dessa situação. Chamamos lá pessoas competentes para fazer o trabalho e, realmente, foi lá feito um trabalho de limpeza, sem danificar nada, sem preciso chamar a guarda, sem nada, gente competente e capaz de fazer o serviço e profissional na área mesmo. E estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento das obras. Tá. Muito bem, muito obrigado. Em relação às casas sociais, não sei se queres que eu responda. Realmente agradecer às pessoas é bom ter amigos, não importa aonde. As obras sociais, as casas dos pobres.
chamadas Casas dos Povos, já eu as conheço há muitos anos. Era relativamente jovem, quando elas foram concebidas para lá, por outros presidentes, Carlos Silva e tudo isso, quando já foram remodeladas com ele, e depois disso praticamente nunca mais foi intervencionado. E quando me alertaram que naquela altura de intempérie eu fui assistir às casas e fui lá ver dentro o que é que estava lá a passar, eu assim, não, isto não é digno. Isto é das tais coisas, não adianta andar a limpar uma rua quando eu vejo pessoas que chove lá dentro, tanto como cá fora, não é? E então a minha solução foi, temos de fazer aqui qualquer coisa, e então pedi a colegas que tenho aqui em Hull, que sei que trabalham muito com telhados, e só me disseram assim, olha, tens lá 1000 telhas disponíveis para isso, tens que levar todas e desenrasca. E eu, com os nossos homens, com a nossa capacidade, com os que temos, as telhas não casavam bem ali, ainda tentei ir à albergaria, ver se conseguia, não sei o quê, não, modificou-se tudo, mas fez, mas está feito. E ficaram bastante contentes as pessoas, e nós também, porque são situações de dignidade que temos que atender. Assim como, por exemplo, naqueles casos de intempérie, fiquei muito contente de ver os nossos homens à sexta-feira à tarde, que não trabalham, não é? E serem alertados, como é que se chama aquele casal daqui do Hull, que caiu aquelas chapas todas lá em cima? É a Beatriz. Em que lugar? Socorreram já à hora do almoço e estavam os homens para ir... Na fonte. Estavam as pessoas para ir embora, não é? E eu disse, vocês conseguem lá, vamos lá, acima do telhado, a chover, certo? E eles disseram, vamos lá. E vieram. E tiraram as chapas e o casal ficou bastante agradecido. Mais do que isso não podíamos fazer depois, não é? Mas tentou solucionar. Chamamos o mesmo empreiteiro, por acaso, o rapaz, meu colega, e foi lá tratar da situação o mais breve possível. Mas são estes casos que nos, às vezes, temos que acorrer, não é? Serviços de proteção civil. E a proximidade? Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento. João? João Castro, fazer Ora, muito boa noite a todos. Sintam-se todos cumprimentados na mesa onde está agora o Daniel. Esperamos todos, sem dúvida, que a nossa Presidenta Adélia Folhas tenha uma rápida recuperação, seja lá do que for que tenha acontecido, e, portanto, também estou certo que vai mostrar a solidariedade de todos aqui presentes para com ela, ao Executivo na Presidente, a todos os membros da Assembleia, a todos aqui presentes. Tenho de dar um especial cumprimento à minha amiga deputada da Assembleia da República, que está e que nos presenteia, e queria começar por dizer que acho que finalmente descobrimos como trazer tanta gente para cá. Eu inicialmente pensei que fossem seguranças ver aqui tanta gente de colete, e depois percebi que não, afinal sabia que não. Sejam todos muito bem-vindos, gente de Massinhata, gente de Hull, e percebemos porque é que estão cá, ok? Se calhar nós tivemos durante os últimos anos com não tantas pessoas a assistir, porque de facto o segredo está nas associações. Nós, como Junta de Freguesia, nós como membros da Assembleia de Freguesia, temos exatamente de promover isto. As associações são feitas de pessoas, e para as pessoas poderem funcionar têm de ter um sítio digno, e portanto vamos ter de as acolher da melhor forma possível nos sítios onde nós podemos acolher. Portanto, sejam muito bem-vindos, esperemos que estes pontos passem com o louvor que merece, não pela Junta, não pelo Executivo, não pela Assembleia, mas pelas pessoas que cá estão e que merecem e que fazem um trabalho exemplar junto às freguesias. Temos 3 pontos, para daqui por um bocadinho votar, 3 pontos, 3 associações, 3 associações representantes de 3 freguesias, mas com a certeza que em cada uma destas associações existem pessoas de outras freguesias do concelho, e não só, e portanto são todos muito bem-vindos aqui. Eu tinha aqui alguns pontos para tratar, mas já foram sendo falados, e portanto também não quero maçar, a hora também vai adiantada, não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo com isto. Senhora Presidente, 2 ou 3 perguntas muito rápidas. Eu soube que existiu, soube porque li, um procedimento concursal
relativamente a trabalhadores na Junta de Freguesia. Nós sabemos, e ao longo do tempo que cá estamos, sempre ouvimos dizer que falta gente. Foi aberto um concurso e eu não sei qual é que foi o resultado final e, portanto, eu gostaria que esclarecesse a Assembleia e todos aqui presentes em que é que resultou isto. Ponto 2. Cemitérios. Nós sempre soubemos que é competência da Junta de Freguesia fazer a gestão de alguns cemitérios. Soubemos, ou de alguns pelo menos, soubemos que durante algum tempo as coisas não foram correndo muito bem, por motivos que agora também não vale a pena estarmos a explorar, e portanto a pergunta direta é esta: qual é que é o feedback que tem tido, como é que está a correr bem, não está a correr bem? Penúltimo ponto. Ouço aqui falar de algumas coisas que, se calhar por defeito de profissão, mexem comigo. E o que é que acontece? As competências da Junta de Freguesia estão estabelecidas na lei. Não há aqui outro assunto. Porque quando há alguma coisa que acontece, há responsabilidade civil. E esta responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual. E prometo não estar aqui a dar-lhe uma aula de direito civil. Mas a verdade é que, se efetivamente alguma coisa correr mal, porque as competências foram ultrapassadas por outra entidade, essa entidade é que vai ser subsidiariamente chamada para responder pela situação. Ora bem, se eventualmente as competências estão definidas na lei, se efetivamente temos outra entidade que está sempre a ser chamada e que nós muitas vezes nos esquecemos, que são as seguradoras. E toda a gente sabe, e toda a gente fala, e não é preciso ser advogado para saber isto, que as seguradoras, em qualquer brecha, querem-se pôr de fora. Basta não estar a forma de uma maneira, de outra. Quanto mais se a competência de quem fez é ultrapassada. Portanto, há coisas que devem ser trazidas aqui, na minha modesta opinião, e eu estou a falar aqui por mim, que são as competências da Junta de Freguesia. Nós temos outra Assembleia, que é uma Assembleia Municipal, onde se devem levar as coisas da Assembleia Municipal. E, francamente, eu ainda não faltei a nenhuma e vejo coisas a ser tratadas aqui que ainda não consigo perceber porque é que não são tratadas no sítio certo. É a única coisa que tenho a dizer. Por fim, eu faço um convite ao Executivo, que é a perspectiva que eu tenho é que, sem prejuízo de estarem em funções há mais ou menos meio ano, portanto, mais coisa, menos coisa, o paradigma mudou. É aquilo que me dá a entender. Okay? Ou pelas pessoas, pelas prioridades, mas acima de tudo daquilo que eu vou vendo pela aproximação e pelo cuidado aos mais pequenos detalhes que, pasmem-se, é efetivamente a competência da Junta de Freguesia. Não são estradas. A competência da Junta de Freguesia, efetivamente, é, por exemplo, promover que a Casa de Socorros Mútuos seja para uma determinada associação. Isso sim é da Junta de Freguesia. Portanto, aqui, o meu convite era este. Não só para nós, membros da Assembleia, mas acima de tudo para o povo oliveirense. O meu convite é: publique-se e não se publicite. Okay? São duas coisas que às vezes se confundem, mas não é igual. Ou seja, publicitar o que foi feito é uma coisa que me faz levar a 8, 12 anos atrás, que se fazia uma inauguração de uma rotunda ou de um jardim, chamava-se a comunicação social, tiravam-se muitas fotografias e era uma coisa extraordinária, quase que vinham ministros para inaugurar rotundas. Isso eu não concordo. Acho que não faz sentido. Mas publicitar, não, mas publicar, mas dar a conhecer determinadas coisas seria fundamental para nós, pessoas, conseguirmos fazer um juízo de valor e um acompanhamento daquilo que efetivamente o Executivo está a fazer. Portanto, deixo este convite. Nós temos agora redes sociais, temos agora formas infinitas, inteligências artificiais, não percebo nada disso, mas há muitas formas de fazer chegar à população em geral para que não se ouça o que se ouviu durante tanto tempo. Então o que é que faz a Junta? A Junta não faz nada, a Junta não sei o quê. É preciso vir aqui a uma Assembleia para, em algumas coisas que o Ricardo, que a Fátima foram dizendo, que nós temos, realmente eu tinha reparado isto, mas não sabia que foi a Junta que fez. Portanto, para todos nós e para bem da comunidade geral, eu convido o Executivo
a publicar ou ir publicando de vez em quando algumas coisas que vão fazendo para nós também podermos avaliar. Continuação do meu boneco. Obrigado, João. Agora tinha aqui umas palavrinhas. Tinha também uma intervenção. Boa noite, Sr. Presidente Executivo, os colegas de mesa, a Assembleia em geral, público em particular, assim como também na comunicação social. Eu tinha aqui uma intervenção escrita, mas dado o avançado estado da hora, vou tentar simplificar ao máximo para que eu possa passar esta mensagem, porque o cerne principal é que hoje estamos a comemorar, apesar do dia estar quase a terminar, o Dia Mundial do Transporte Público. E fala-se muito hoje em mobilidade. Fala-se muito hoje que nós, em Oliveira das Meias, somos uns sortudos, porque temos desde o comboio com a linha de Volga até os meios de transporte mais simplificados, como utilizando trotinetes, utilizando bicicletas, e podemos ter a sorte de que temos aqui e podemos utilizar múltiplos transportes no nosso concelho. Mas, obviamente, que a mobilidade não existe e temos ainda muito que fazer para que efetivamente lugares mais distantes, pessoas que vivam em sítios muito mais específicos consigam ter esta mobilidade tal como todas as pessoas que têm e que vivem porventura aqui no centro da cidade. Eu podia estar aqui a falar no comboio, mas o comboio nada tem a ver com esta Assembleia de Freguesia. Acho que a freguesia ainda não tem esta competência de estar a gerir comboios ou também estar aqui a candidatar-se a alta velocidade. Mas há aqui um meio de transporte que sim está sobre a sua alçada e que podemos estar aqui a falar, e que já falamos na anterior Assembleia, que é o transporte flexível. Falou-se na última Assembleia de que está a funcionar bem, de que tem tido uma certa adesão, de que tem havido aqui algumas marcações, de que tem havido aqui algumas utilizações e gostaríamos todos de saber se efetivamente já há mais dados relativamente à utilização deste transporte, a tipologia dos utentes, qual é que é a frequência, se são muitas utilizações por dia, algumas por semana, porque isto também poderá ajudar no futuro a que outras redes de transporte, nomeadamente atuais, chegar à conclusão de que não, há muitos pedidos naquela zona. E por que não readaptar toda esta rede de transporte público, também adaptando àquela zona, àquela região, naquele horário específico. Ou seja, nós com esta informação de pequenas exceções, podemos também fazer e generalizar isso para o transporte público. Também, e falando de mobilidade, também preocupa-nos um pouco aqui na bancada, da forma como a cidade neste momento está a crescer. E a mobilidade que esta cidade vai continuar a ter. Se neste momento já é assim um bocadinho difícil andar na cidade, no futuro poderá ser ainda mais. Não é da responsabilidade da Junta, mas a Junta poderá ter aqui um papel muito ativo de zelar e alertar para que as coisas possam melhorar. Dou um exemplo muito básico, que é, e todos já devem ter passado naquela zona, na zona da Abelheira, que está a ser construída um número significativo de prédios, são dezenas e dezenas de fogos, de apartamentos que já estão construídos, estão em construção e muitos ainda estão em projeto de construção, e estou a imaginar que são centenas de pessoas que vão lá viver e vão ter aqui uma pressão de tráfego muito acima daquilo que existe em outras zonas. Quem lá vive vai ter principalmente duas saídas para sair de lá, ou para regressar na casa no final do dia, ou vai em direção na rua Dr. Sá Carneiro, em direção à Lactogal, e vira para cima à esquerda, indo ter ao Largo do Rainha. Okay? O Largo do Rainha já é complexo. Se estamos a fazer com que o trânsito vá para cima, vamos dificultar mais. Ou então essas pessoas vão ter que ir em direção à zona industrial, e já todos nós sabemos como é que é o trânsito na zona industrial. Okay? Aquilo que eu gostaria de saber é se, junto da Câmara, se a Associação de Freguesia teve já a preocupação de perceber qual é que é o tipo de transporte que lá passa, qual é a periodicidade, se há lá paragens de autocarros, se vão ser reforçadas paragens de autocarro, para que efetivamente, desde já, se possa criar uma dinâmica e não ir a reboque depois do problema já estar causado
de que forma é que nós podemos minimizar todos os problemas de mobilidade. Podemos, em vez de ir atrás do prejuízo, apresentar já uma solução. Muito obrigado. Mais alguém? Não. Sr. Presidente. O João Castro perguntou pelo processo concursal que decorreu, ainda não está finalizado. Tivemos 10 candidatos. Na entrevista, na primeira entrevista desistiram 2, ou melhor, não apareceram dois. Na entrevista, posso? Podes. Depois desistiram mais 4. Já não apareceram 2. Depois, na entrevista, quando nós comunicamos que tipo de provas é que íamos sujeitá-los, 4 foram-se logo embora e dos 4 ficaram. 2 eram completamente incapazes de fazer qualquer tipo de prova. Temos 2 candidatos que, em princípio, vão ser os 2 foram já ontem às provas psicotécnicas, em São João da Madeira, também foram admitidos. Se tudo correr bem, se eles continuarem, é uma senhora de 65 anos, Madail, trabalhadora, conheço-a bem perfeitamente, fico feliz se ela puder entrar, e um outro senhor de 40 e que anos, também com muitas habilitações na questão de carta de tratores, de máquinas, que realmente é uma mais-valia para nós, porque neste momento já temos quer o trator, quer a nossa avó-pecata a funcionar, que nos vai dar muito jeito se realmente essa pessoa entrar. Agora estamos à espera de todo o processo para a admissão nesse aspecto. Portanto, de 10 candidatos, vamos ficar com mais 2. E também só temos 2 vagas. Eu vagas. percebi que era uma senhora de 65 anos. 65. Foi o que eu percebi. Era só para ter a certeza. Pois. O que é que tu perguntaste mais, João? Cemitérios. Sim. Cemitérios, a impressão que nos chega, e que também vamos a alguns funerais e vemos como a coisa funciona nas 4 freguesias, porque o municipal, embora estejamos ainda a fazer as inumações, é da Câmara. A impressão que nos é dada, inclusivamente das agências funerárias, é de satisfação. Acho que foi uma boa aposta pedir a colaboração das agências funerárias, porque elas têm todo o gosto e todo o empenho que as coisas corram bem, e se correr bem para eles, corre bem para nós. Obrigado. Em relação ao Publix, nem sempre há a oportunidade de fotografar. Muitas vezes eu falo... Mas é uma falha nossa, porque nós temos fotografias, algumas existem, tais coisas que... Algumas existem. Não é muito nosso. Pronto. Há uma coisa que para nós é prioritário, é resolver os pequenos problemas e resolver as pequenas coisas. E as coisas grandes, os projetos grandes, pedir ajuda à Câmara. Mas no pequenino, naquilo que é a satisfação dos nossos conterrâneos e dos nossos fregueses, nós estamos satisfeitos com a capacidade que temos tido para resolver e para ajudar. E cada vez sentimos que há muito mais a fazer. Mas cá estamos. Em meio ano não estamos todos. Em meio ano não estamos desanimados nada e estamos com vontade de completar o mandato. Não sabia, Daniel, que hoje se festejava o Dia Mundial do Transporte Público. Há dias mundiais para tudo. Às vezes há um dia que até tem não sei quantos dias, não sei quantas referências. Pronto, mas é verdade, o transporte público, tomáramos nós ter uma rede de transportes públicos mais eficaz, mas pronto, habituámos todos a ter o nosso carro e a andar com o nosso carro para todo lado. Em relação ao transporte flexível, dizer o seguinte, o transporte flexível tem sido pouco requisitado
por particulares. De vez em quando aparece um pedido para ir ao hospital, foi pedido para institucionalizar 2 jovens adultas da CERCIAS, porque a mãe era cuidada, eram aqui eram cuidadas, estavam na CERCIAS durante o dia, mas de resto estavam com a mãe, uma senhora já com uma certa idade. Pronto. E a instituição resolveu, mas era preciso ir lá levá-las. Foi pedido e foram. Excepcionalmente, estas situações para que o transporte flexível à partida terá sido criado, confesso que não têm sido muitas as situações e os pedidos para consultas, para ir ao centro de saúde, para ir à feira, uma ou outra, mas não é significativo. O transporte flexível tem estado ao serviço das associações. As padeirinhas do requisitam. Quem requisita, desde que esteja disponível, tem a cedência da carrinha. Os clubes séniores, pronto. A carrinha já foi ao preço certo, com um grupo de Madail. É assim, está ao serviço. Nós temos pensado que, se calhar, atendendo ao movimento associativo que esta União de Freguesias tem, nós precisávamos de outra carrinha. E já abordei o Presidente da Câmara sobre isso. E não está fora de questão, porque, efetivamente, o oliveirense, às vezes, para as camadas jovens pede, e às vezes até para os séniores tiveram uma carrinha avariada e pediram. A carrinha está livre, vai. Com a responsabilidade do gasóleo. Bom, estas questões sociais, o gasóleo e essas despesas são por conta da Junta. Agora, com as associações, a gente vai negociando e vai conversando. Mas a carrinha está ao serviço. Quase 80%, talvez, do seu tempo, mais até, 80% ao serviço das associações. É uma das coisas que, se calhar, temos de publicar, que é a disponibilidade do transporte flexível. Durante, se calhar até ao início do segundo período, não foi? A carrinha transportou diariamente 2 crianças que não tiveram, 2 crianças filhas de imigrantes que viviam na cidade, não tiveram lugar nas escolas da cidade e tiveram lugar em Massinhata da Seixa. E a carrinha da Junta de Freguesia, porque os pais não tinham disponibilidade de transporte e muito menos de horário de trabalho, a carrinha da Junta levava-as à escola de manhã e ia lá buscá-las à tarde para casa. Tem sido gerido desta maneira. Ok, muito bem. Tá? Sobre aquela questão da pressão urbanística na Adelheira, há alguma informação? Pois, coisa que eu acho que o TUAS, não é o TUAS, que já não existe o TUAS, o transporte, a rede Unir, já passa ali naquela rotunda que fica no centro dos edifícios, eles estão ali a crescer à volta. Mas mais do que isso não sei, mas já tomei nota e vou procurar saber. Muito bem. Assim sendo, tendo já finalizado a intervenção, as intervenções antes da ordem do dia,